Bem, boa noite, a paz com todos. Um prazer enorme ter vocês aqui. Muito feliz por cada um dos nossos queridos convidados. Que Deus abençoe a sua vida, muito grande, de forma muito grande, porque você é muito especial para nós, né? E essa noite Deus, Ele nos abençoa mais uma vez com a sua presença. Com a sua presença, né? Antes quando eu estava no momento do louvor, Deus estava falando comigo no momento da música. Eu estava orando e o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, como, por exemplo, antes de falar o que nós vamos falar aqui. O pessoal vai aumentar aqui, tá? Já já você vai me ouvir melhor. Algumas pessoas, eu senti isso, tá? E creio que Deus ele colocou no meu coração. Algumas pessoas entraram aqui nessa noite com um peso muito grande sobre a vida. Muito grande mesmo. Eu não costumo ter esse tipo de sensação, mas eu tive. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Antes daquilo que Deus ele quer fazer na sua vida, mais para frente, durante esse culto. Primeira coisa, se você entrou aqui, você é uma das pessoas que está com esse peso, em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor sobre a sua vida e seja livre desse peso em nome de Jesus. Esse peso ele não vai atrapalhar você de prestar atenção naquilo que Deus ele tem para falar com você. Porque nós vamos conversar aqui nos próximos minutos algo muito importante, fundamental para você. É necessário que os seus ouvidos estejam abertos, é necessário que o seu coração esteja livre, é necessário que os seus ombros eles estejam normais e o seu peito também. Então nenhum peso pode e vai te atrapalhar neste lugar. Nesse lugar, quando nós estamos aqui, pela nossa fé, não pelas paredes, é casa de Deus. E onde Deus habita, a cura, a libertação. Então, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, seja livre desse peso, em nome de Jesus, e preste atenção naquilo que Deus ele vai falar a você, tá bom? Então, se você conhece a pessoa que está do seu lado, ou você não é muito tímido, fala para ela assim, ó, presta atenção. Fala assim para ela, ó, Deus vai falar com você. Eu acredito que ele já está falando. Se você é sensível, desde o momento que você entrou aqui, você recebeu, alguns aqui receberam um papelzinho, e nesse papel está o versículo, as passagens que nós vamos compartilhar. E quem está com papel, quem não está com papel, pode abrir a Bíblia aí, em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Imagino que no papel que você pegou esteja essa passagem aí. Confere? Que bom, já pensou? Eu tivesse mandado a passagem errada para o pessoal. Obrigado. Enquanto você vai abrindo aí, os que estão com a Bíblia, é o seguinte, a peça que as crianças apresentaram, aliás, elas foram muito bem, né, gente? Eu acho que foi a primeira peça com tanta criança protagonizando, né? Elas foram muito bem, Deus abençoe a vida do Ministério de Teatro, a Silvana, minha esposa, tem liderado, né? E as crianças, os pais que têm liberado os filhos para fazer a peça, para vir e comparecer aos ensaios, tem toda uma logística para os pais, né? Sai trabalho muitas vezes, ou pede para alguém trazer as crianças, não é fácil, mas olha o resultado, né? Que coisa linda. E essas crianças, eu não sei se você percebeu, mas elas foram usadas por Deus para trazer algumas coisas aqui para nós. Coisas do dia a dia, coisas da vida real. Eu quero conversar com você sobre aquilo que a peça falou com cada um de nós, que é sobre perdão. Perdão. Eu chamo de paradoxo do muito pouco. Como assim? É uma coisa meio difícil de entender. Porque muita gente tem muita dificuldade de perdoar. Muita gente. Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos que eu tenho conversado ao longo do tempo aí, elas têm dificuldade de perdoar. E a maioria das pessoas tem dificuldade de perdoar porque elas têm pouco entendimento sobre o que é perdão, principalmente. E eu quero conversar com você sobre isso também. Então, muitas pessoas com pouco entendimento.
E aí, por isso, a dificuldade de perdoar, maior do que ela já é. Em nenhum momento eu vou falar para você que perdoar é uma coisa simples. Em nenhum momento eu vou falar para você que perdoar é uma coisa fácil. Porém, a gente precisa pensar sobre isso. Durante a peça, por exemplo, foi falado algumas coisas, porque a falta de perdão, ela causa alguns resultados na vida. A falta de perdão, ela destrói famílias. A falta de perdão, ela destrói relacionamentos. E, portanto, as vidas de quem está envolvido. Deus, ele nos criou para viver, eu falei isso semana passada, de forma plena nos relacionamentos. Essa que é a verdade. A gente chega ao cúmulo, e eu disse isso, de achar que quando as coisas estão muito boas, a gente fica meio preocupado. Tem alguma coisa errada. Ou, se estiver muito bom por muito tempo, a gente fica procurando, né? Para ver onde é que está escondido o mal. Porque alguma coisa ruim vai acontecer. Já parou para pensar nisso? Nos tornamos extremamente negativos porque tamanhas cabeçadas que damos na vida e nos nossos relacionamentos, parece que nós não conseguimos encaixar as coisas. Parece que viver com o outro é muito difícil, é muito pesado, por um motivo muito simples. O outro erra. E tem um outro problema nessa equação. Nós também erramos. E aí, como é que vamos viver bem em um relacionamento onde tem o outro que erra e tem eu que também erro? Como é que isso pode dar certo, né? Então, nós acostumamos a pensar que as coisas são assim mesmas. E, portanto, nós arrastamos a vida e vamos deixando as coisas acontecerem como se tivesse que ser da pior forma possível. Como se fosse o normal. Viver de mal com as pessoas, com nós mesmos e com Deus. O ser humano atual, ele tem normatizado, ele tem feito normal viver distante de Deus, viver distante do próximo e viver distante até dele mesmo. Onde eu não entendo Deus, onde eu não entendo o próximo, onde eu não entendo a mim. Onde eu não consigo viver bem com Deus, eu não consigo viver bem com as pessoas que estão na minha família, na minha casa, com os meus amigos, com os meus representantes na minha profissão, os meus líderes, ou os meus colegas de trabalho, ou de escola, ou de faculdade. É tudo muito difícil. É sempre tudo muito nebuloso. Eu não entendo as pessoas não me entendem. E quando elas erram, eu não consigo perdoar. E essa falta de perdão acaba trazendo um problema muito sério. Eu quero responder rapidamente aqui para você, nessa nossa conversa, e eu quero que você preste atenção. 4 perguntas sobre perdão que precisam ser respondidas. 4 perguntas sobre perdão. Mas vamos ver se você está me ouvindo. Quantas são as perguntas? Quantas são? É? Vamos ver então. Qual é a primeira pergunta? Eu não falei, né? Como é que você vai saber se eu não falei? Se a pessoa fala, eu ia dizer que é profeta. Muito bem. Mas vamos lá. Primeira pergunta é o que não é perdão. Antes de falar o que é perdão, eu queria só pegar algumas coisas, tá, gente? Não vou pegar muita coisa não, por causa do tempo. Algumas coisas que não são perdão, as pessoas não perdoam porque confundem tudo. Primeira coisa que não é perdão, perdão não é esquecer o que fizeram com você. Então, se você esperar para liberar perdão somente quando você esquecer o que as pessoas fizeram com você, você não vai perdoar nunca. A menos que, aí é a confusão, né? Isso que você está achando que é perdão, que é esquecer o que as pessoas fizeram com você, não se chama perdão. Se chama amnésia, é doença. Certo? Ou algum mal repentino aí. É amnésia. Você vai ter que ter batido a cabeça, ou passar alguma coisa, porque não é assim que funciona o negócio. O único ser capaz de esquecer aquilo que ele quer é Deus. Eu, você, seres mortais, fracos, pequenos, nós não conseguimos esquecer o que nós queremos esquecer. Da onde nós tiramos isso? Quem foi que disse que para nós perdão é esquecimento? A Bíblia fala a junção de 2 passagens, sim, no Antigo e no Novo Testamento, juntando as duas, dá a entender que Deus ele perdoa e esquece, porque ele pode.
Ele consegue, ele tem essa capacidade que eu não vou entender nunca. Mas você, eu não. Nós não temos capacidade de esquecer aquilo que fazem conosco, se for significativo. Sabe o que você esquece? Você esquece aquilo que você não quer esquecer. Você esquece os momentos bons que você passou com a pessoa que você ama. Você esquece os favores que alguém que você não quer perdoar te fez. Você esquece a fórmula da equação matemática na hora da prova. Isso você esquece muito. Entendeu? Aí é Deus falando, né? As pessoas, rapaz, eu tinha que vir hoje mesmo, né? Vou falar para o meu professor isso. Né? A gente esquece aquilo que nós não queremos esquecer. Mas aquilo que nós queremos esquecer, a gente não esquece. Isso não tem nada a ver com perdão. De onde você tirou isso? Quem foi que te disse que você tem que esquecer? Tenta só puxar daí. Qual foi a base segura que você pode depositar sua fé, que você tem depositado tanto a sua fé, que te faz acreditar que você só pode perdoar quando você esquecer? Para com isso, que isso é besteira. Isso não aconteceu, isso não acontece, isso não acontecerá. Não é assim que funciona. Perdão não é esquecer o que fizeram com você. Perdão também não é se tornar amigo daquilo que te faz mal. Tem pessoas que acham que ao perdoar, automaticamente, elas têm que restituir um relacionamento perfeito no mesmo nível de confiança que tinha antes. Da onde você tirou isso? Em nenhum momento a Bíblia fala para você confiar naquilo que não é confiável. A Bíblia fala que algo que está dentro de você é uma das coisas que você menos tem que confiar. Sabe o que é? O coração. Que naquele caso, não, o coração significa a tua própria inteligência, a tua própria capacidade, os teus sentimentos. Nem mesmo nisso você tem que confiar. Que dirás naquilo que não presta. Ao perdoar, de momento nenhum, você tem que restituir a confiança ao nível pleno, imediatamente pelo menos, só porque você perdoou. Não é isso. Porque tem gente que fala, não, eu vou perdoar para quê? Para depois, essa pessoa que fez isso contra mim, eu ficar amigo dela de novo? Não. Ela vai fazer de novo comigo. Perdoar não é isso. Perdoar não é restituir a amizade imediatamente, pelo menos. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Mas não imediatamente. Não é isso. Não se trata disso. E perdão também não é se tornar uma pessoa boba que permite tudo. Que é outra coisa que as pessoas confundem. Não perdoa porque acham que perdoar é aceitar tudo o tempo todo, porque faz uma confusão com o que a Bíblia fala sobre amor, faz uma confusão com o que Jesus fala com virar outra face, não entendeu? Que o sentido ali é testemunho, que o sentido ali é justamente ser usado para converter uma vida, ser usado como instrumento, não é você ser saco de pancada, não é você se colocar em situações horrorosas, porque lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo muitas vezes viu que ia morrer, ele não ficou para morrer. Deus mandou ele fugir, ele fugiu, Deus mandou ele ir para tal lugar, ele foi, e outros momentos só aconteceu quando era para acontecer. Você não tem que se tornar um saco de pancada, um besta, um bobo, isso é uma mentira do diabo, para que você não perdoe, para que a falta de perdão seja uma amarra na tua vida, para que você não saia do lugar. Porque é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. A falta de perdão, assim como a minha filha, orgulhosamente falo, estava interpretando aqui, e ela amarrada. Ou a falta de perdão te amarra, ou você não percebeu isso ainda? Quando foi, responda para você. Quando foi que você não perdoou uma pessoa e você melhorou de vida? Diz aí, seja sincero, responda para você mesmo. Deus coloca um espelho na tua cara para que você olhe, observe, e a verdade possa te confrontar. Quando foi que não perdoar melhorou a tua vida? Seja sincero. Se de fato alguma vez perdoar, não perdoar, melhorou a tua vida, você pode esquecer o que eu estou falando aqui. Pelo contrário, piora. Piora o relacionamento, piora a saúde. Foi colocado aqui na peça, né? Ela falou do nódulo nos seios, uma das principais causas de câncer, né, Marta? No mundo. É a mágoa. É a falta de perdão, é você arrastar coisas ruins dos outros que fizeram contra você por longo tempo. É isso que você quer? Além de terem feito mal para você, você quer morrer? Além de terem feito mal para você, você quer ser humilhado pela sensação contínua daquilo que fizeram com você? Você gosta disso? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu duvido que alguém aqui goste. Meu querido, então, isso não é perdão. Perdão não é esquecer, perdão não é se tornar amiguinho, perdão não é se tornar um bobo. O que é perdão?
A Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Ela foi escrita em outros idiomas. Um deles foi o grego. E aqui, a palavra grega que foi escrita, a palavra perdoarem, né? O versículo vai dizer aqui, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará, versículo 14. E o versículo 15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aqui, a palavra perdoarem é a palavra afete, ou afete, em grego. E a palavra perdoará é afese, que vem de uma palavra chamada áfesis. É uma palavra meio estranha, né? Áfesis. Essa expressão, áfesis, ela significa o seguinte, uma primeira coisa que aparece quando você vai ver é libertação. O que perdão é? Perdão é libertação. Perdão é cancelamento de uma obrigação. Alguém fez algo contra você. Você tem todo o direito humano de retribuir. E você não retribui, você cancela isso. Ao cancelar, você libertou a pessoa e você foi liberto também de fazer algo contra. Eu não preciso explicar que, às vezes, as confusões da vida... Quem aqui consegue ser sincero e entende que é meio encrenqueiro? Se quiser, levante a mão. Olha, os outros não quiseram levantar. Tudo bem, eu permiti, né? Você não pecou. Eu falei, se você quisesse, os encrenqueiros de plantão falaram, é isso aí, é. E o que você está falando aí? Calma, não percebeu? Eu baixei o tom de voz. Eu mudei o tom. Certo? Então, perdão é libertação. Perdão é você cancelar essa obrigação que você tem de fazer alguma coisa com o outro. Que é o senso de justiça, gente, que está em nós. De onde você acha que veio esse senso de justiça? De Deus. Não é algo necessariamente ruim, entende? Esse senso de justiça, de fazer o certo, de pagar as coisas, de não deixar assim, um negócio torto, vem de Deus. Só tem um problema. Nós não somos Deus. Só tem um problema. Nós somos imperfeitos. E como eu venho batendo nessa tecla, eu acho que o terceiro domingo seguido, e as pessoas já não aguentam mais, mas vão ouvir assim mesmo, os que já estavam aqui. A imagem e semelhança de Deus está em nós. Só que por conta do pecado, ela está imperfeita. Então Deus é justo. Nós temos que ser justos também, sentimos a necessidade. Só que a gente não sabe ser justo. A gente não sabe. Alguém te dá um tapa, você vira o socão. Simples assim. Não, eu fiz a mesma coisa. Por quê? E o pior é que o teu cérebro, aí, a Silvana que gosta desse negócio de neurociência aí, o teu cérebro te engana ainda. Ele faz te acreditar, né? Pô, tem um pouco disso, né? Você toma um tapa e depois de um tempo você acha que você deu um soco. Foi injusto, portanto, né? Só que aí na sua cabeça a pessoa te dá um soco também. Não, me deu um soco, eu dei soco também, porque aí é 0-0, entendeu? 1-1, né? Melhor dizer. 1-1. E não foi, às vezes. Muitas vezes. Somos injustos, querendo ser justos. Mas perdoar é cancelar a obrigação. É cancelar a punição, é cancelar a culpa do outro. Por isso que Deus, ele perdoa pecados. Que é exatamente isso que ele faz. Ele liberta, ele livra a gente da obrigação, ele livra a gente da punição, ele livra a gente da culpa. É tudo isso. Aí eu pergunto para você, quem de nós aqui, você consegue lembrar a última coisa errada que você... Não precisa falar dessa vez, tá? Você consegue lembrar a última coisa errada que você fez a alguém? Porque nós somos maravilhosos para lembrar o que fizeram errado conosco, né? Ah, nós somos bons demais nisso. Mas como nós somos ruins para lembrar o que fizemos de mal para os outros? Hã? Como nós somos ruins para lembrar o que fizemos de mal para os outros? Lembra aquele papo da amnésia? Pois é, né? É engraçado como nós abraçamos coisas que são boazinhas para nós, né? Que nos cabem. Muito cuidado com esse discurso doido, viu? Esse discurso de justificar tudo que você faz. Desconfie quando não houver uma crítica. Desconfie quando você ser coberto de razão, como se você fosse perfeito. Desconfie, porque eu não sou e lamento, eu tenho que esfregar na tua cara, você também não é perfeito. Então, se você está sendo muito endeusado na situação,
Se a fala, a situação está te endeusando muito, está te deixando muito bonitinho, perfeitinho, e eu não estou te falando da sua estética, porque essa noite que as pessoas estão muito bonitinhas, perfeitinhas, parabéns. O frio, né? Ajuda. Cara, tem alguma coisa errada. Porque nós não somos tão arrumadinhos assim, na nossa alma. A nossa alma, boa parte do tempo, é feia. A nossa alma, ela não revela aquilo que Deus ele tem para nós. A nossa alma não revela a origem de onde nós saímos e o que nos faz ser as pessoas completas e somente em Deus. A nossa alma não revela. E aí nós ficamos tentando dar cabeçada, tentando melhorar aqui e ali, usando filosofia tal, situação tal. E aí nós tentamos buscar coisas que são, a gente busca a paz do nosso jeito, nós buscamos a felicidade da nossa maneira, nós buscamos a diversão da nossa forma, e tudo dá errado. Tudo dá errado. E você parece que está como um cachorro que eu tinha quando eu soltava ele depois de uma semana, porque eu morava na casa de cima e a senhora de baixo não deixava o cachorro correr, tadinho. Uma semana depois, uma semana só, uma vez por semana, fora as vezes que eu saía com ele, né, passeava. Mas no quintal era só quando a senhora saía. Dona Hilda, lembra? Tia Luísa, lembra da Dona Hilda? A Dona Hilda, a gente tinha um cachorro lá e a Dona Hilda não deixava, ela ficava meio brava. E quando soltava o cachorro ficava doido, correndo atrás do rabo. Sabe quando ele alcançou? Nunca. Pode ficar triste nesse momento, já é falecido o cachorro. Você está dando risada. Temos mais uma coisa para entrar na pauta do perdão aqui. Já falecido. O cachorro nunca alcançou o rabo. Meu irmão, apesar do tom de humor, é triste isso, né? Quantos de nós temos buscado, tentado ser livres por conta própria? Será que você não tem tentado ser livre por conta própria? E é justamente por isso que você não quer perdoar ninguém? Porque você está na sua justiça. Porque você está na sua razão. Só que você talvez não esteja se questionando se a tua razão é tão razão assim. Então, que é perdão, que não é perdão. E por que perdoar? Por que perdoar? Por dois motivos. Primeiro, porque eu quero ser perdoado. Eu tenho que perdoar porque eu quero ser perdoado. O versículo vai ser muito claro, a passagem. Pois, versículo 14... Se perdoarem, que você que está com papel pode até olhar aí. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai lhes perdoará. Mas ele adverte, mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai não lhes perdoará. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não sei se você entende o que a palavra de Deus, o que a Bíblia quer dizer quando ela fala em Deus. Deus ele pode ter muitos aspectos. Os melhores deles para nós, que amamos Ele, Pai, amigo. Só que Ele também é Senhor. E a própria ideia de Deus remete que Deus vai ser juiz. E um dia todos nós estaremos diante dEle. E quando nós estivermos diante dEle, nós vamos ter que responder. Imagina você conseguiu lembrar da última ofensa que você fez a alguém? Alguém conseguiu lembrar? Se não conseguiu, rapaz, eu consigo. Pois é, essa foi uma, né? Você lembra de todas? Eu não lembro. Graças a Deus, né? Eu não lembro. Mas imagina, você sabe que foi muitas, eu também sei, que foi, no meu caso. Imagina que quando chegar diante de Deus, todo envergonhado, Deus fala, agora, senhor Carlos Roberto Araújo Santos, vamos ver as suas obras. Aí eu chegar para Deus assim, todas elas, todas elas. E imagina, como é que vai ser? Carlos, eu já estou com vergonha agora, e eu nem cheguei diante dele ainda. Mas imagina que Deus fala assim, abre o livro e fala, você não tem nenhuma ofensa. Você não praticou nenhuma ofensa. E aí? Aí Deus vai estar mentindo, né? Mas Deus não mente. Então, se Deus não mente, isso é impossível. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Deus não vai estar mentindo.
Por que perdoar? Porque eu quero ser perdoado. Então, quando eu perdoo, eu não impeço, eu não coloco um bloqueio, porque se você subir um pouquinho os versículos ali, tem a oração do Pai Nosso, aqui é o contexto do Pai Nosso. Quem já orou o Pai Nosso aqui, levanta a mão, ou rezou, né? Acho que todo mundo. Quem jogou futebol já rezou com certeza, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Parece que está cantando rap, né? Todo mundo aqui. Só que chega um momento na oração do Pai Nosso que fala assim, ó: perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós. Assim como nós. Aí você tem vergonhinha de falar, né? Futebol a gente grita. Ah! Aqui, perdoamos. Perdoamos? Meu irmão, se eu não pratico isso, eu me torno mentiroso. E mentira é o 9º mandamento, que as pessoas falam de uma forma que a maioria não entende. Não dirás falso testemunho. Que ninguém nunca entende o que. Eu não estou testemunhando. Eu nunca fui nem chamado pela justiça. Não mente. Não minta. E automaticamente eu falar que eu falo para Deus, perdoa, assim como eu estou falando para Deus que eu perdoo. Estou mentindo. E por estar mentindo, se eu morrer nessa condição, que perdão que eu vou ter? Aí toda aquela situação vai estar sobre os meus ombros. Deus, Ele não quer isso para você. Deus, Ele não quer isso para você. Então, quem deve ser perdoado? Eu quero finalizar aqui. E eu quero que você pense sobre isso. Quem deve ser perdoado? Os outros e eu. Os outros e eu. Ou seja, todo mundo que peca de alguma maneira, todo mundo que erra de alguma maneira, e eu me encaixo, acho que você se encaixa também, todos nós que erramos contra o próximo, todos nós que erramos contra nós mesmos, todos nós que erramos contra Deus, precisamos ser perdoados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão afastados. O meu pecado, os meus erros me afastam de Deus. E esse talvez seja um dos motivos porque a minha vida não anda. E quando eu falo vida não anda, não estou pregando aqui que se você estiver em Cristo, a tua vida não vai ter problemas. E nunca vou falar isso. Porque nunca foi assim para mim. Vim para Jesus, os primeiros 2 anos que eu estava com Cristo, a coisa não foi fácil. Eu aprendi que não era para vir para Jesus, talvez você já ouviu isso aí. Vem para Jesus e pare de sofrer. Mentira. Os sofrimentos vão estar aí. O que muda é o seguinte: é que a partir do momento que eu vim para Jesus, mesmo sendo adolescente, eu vim para Jesus num pior momento que a minha família estava vivendo. A partir daquele momento que eu vim para Jesus, toda aquela pressão, aquela que eu orei para a sua vida para ser tirada, toda aquela situação que estava ao meu redor, que não era fácil, aquilo desapareceu da minha vida. Aquilo saiu do meu peito, aquilo saiu dos meus ombros. Não tinha resolvido ainda. Não tinha parado o problema, não parou. Só que agora os meus olhos tinham sido abertos. Eu conseguia enxergar de uma maneira diferente. Porque o que tinha mudado não era o que estava fora. O que tinha mudado era o que estava aqui dentro. Porque aquele buraco enorme, aquele vazio horroroso, que me fazia chorar sem ninguém ver, que me fazia não entender porque eu vivia, ele havia desaparecido. E se você permitir que Deus ele entre na sua vida, da mesma maneira esse vazio vai desaparecer da tua vida, em nome de Jesus. Ele vai desaparecer da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não quer que a falta de perdão te faça alguém afastado de Deus, porque você, assim como eu, é pecador, você precisa entender o que a palavra de Deus fala. 2 versículos e a gente ora. Preste atenção. O que você ouviu aqui essa noite? Seja sincero, Deus ele tem falado. Eu não conheço os detalhes da vida de todo mundo aqui. Eu mal conheço os detalhes da minha vida, para ser sincero. Eu acho que a minha esposa, ela entende mais os meus problemas do que eu. Às vezes ela fala um negócio para mim assim, eu falo, lá. E aí, eu não tinha percebido. Eu acho que deve ser assim com você também, né? Em casa. A pessoa percebe e você não percebe. Então eu não sei os detalhes da tua vida.
mas o quanto Deus falou verdade sobre a tua vida essa noite. Da hora que você pisou aqui, não só agora na pregação, porque o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus que está no nosso meio, ele conhece cada uma das situações que estão aqui. Ele conhece o teu caso, ele conhece a tua vida, e por conhecer, ele tem uma promessa para você. O versículo 32 de João, capítulo 8, fala o seguinte, nós ouvimos aí, mas eu quero que você entenda da forma espiritual a coisa. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Perdão é libertação. Só que, Carlos, e que verdade é essa? Quando Jesus está prestes a ser morto, Jesus fala da verdade. Pilatos olha na cara de Jesus e fala, o que é a verdade? Pilatos era um homem cheio de inteligência, cheio de cultura, um homem que estava no auge da profissão dele. E ele não sabia o que era a verdade. Quantos de nós não sabemos o que é a verdade? Sabe por quê? Tem tanta gente que não sabe o que é a verdade, porque acha que a verdade é um discurso, porque acha que a verdade são palavras, mas a verdade é alguém. O mesmo Jesus que disse que conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 32, no versículo 36, ele revela, ele escancara, ele abre a porta dos céus, ele fala, olha, entre. Ele diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Alguém tem que te libertar. Será que não ficou claro para você que você não consegue se libertar sozinho? E o que você vai escolher? Você quer continuar dando cabeçada na tua vida, achando que em algum momento, por mágica que não existe, você vai ser livre pela tua própria força, pela tua própria capacidade, pelas tuas próprias razões psicológicas? Você vai continuar acreditando nessa balela, ou você vai se abrir para alguém que morreu por você? Fique em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu peço para fechar os olhos, não é por nenhuma razão mística. Eu peço para você fechar os olhos para que você não preste atenção nas pessoas ou em alguma coisa. É só para isso. Para que você preste atenção em Deus, naquilo que Deus está te falando. Qual é a sua decisão hoje? O que é que você decide? Eu não sei a sua história, mas talvez você esteja naquela classe da maioria que tem muita dificuldade de perdoar. Eu não espero que você perdoe porque eu te trouxe um discurso. Eu espero que você entenda que se você tem dificuldade, existe alguém que vai te ajudar a se libertar disso. Porque a falta de perdão vai te matar um dia. Não é uma profecia negativa, é a verdade. É a verdade. E antes que isso aconteça, existe uma solução para você. E a solução é ser perdoado. Aceitar quem te perdoa e quem te livra. Aceitar esse Jesus Cristo que te livra. O que é aceitar esse Jesus Cristo que me livra, Carlos? É vir para a tua igreja? Não, porque eu não tenho igreja. É vir para a tua religião? Não, porque eu não tenho religião. É você se entregar para conhecer mais a Jesus Cristo. É você que se está aqui, é porque você tem fé. Senão você não estaria aqui. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. É você ser sincero com você mesmo essa noite. E falar, Senhor, aquilo que foi dito aqui essa noite eu preciso. Então, em nome de Jesus, Senhor, entra na minha vida. É reconhecer que Jesus, que lá em Apocalipse 3:20, ele fala assim, eu estou à porta e eu estou batendo. Se alguém aí ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você sabe que ele existe porque você está ouvindo ele bater na porta da sua vida. Só que você tem que abrir a porta. Você tem que falar, Jesus, entra. Eu creio em ti, mas eu preciso
que o Senhor entre. Eu preciso que o Senhor faça a mesma coisa que o Senhor fez na vida do Carlos e de tantos outros aqui que poderiam dar esse testemunho. Eu preciso que o Senhor entre. Então feche teus olhos e se essa noite, essa palavra falou ao seu coração e você está ouvindo Deus, Ele pedir para você abrir a porta para entrar na sua vida e você quer que Jesus entre de uma vez na sua vida, não apenas você saiba que Ele exista, mas você quer viver essa verdade na sua vida, levanta a sua mão que eu vou orar por você essa noite, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, tá? A Deus acima de tudo, por ter nos dado a oportunidade mais uma vez de fazer essa festa. É uma honra, é um privilégio poder servir a Deus neste lugar. Um recado aqui, portanto, aos irmãos que já são aqui da igreja, que Deus seja louvado pela sua vida. Eu quero agradecer a todos. Quero agradecer a igreja que se engajou e trouxe tantas pessoas queridas para poder estar compartilhando conosco essa noite. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão, minha irmã, por ter trazido essas pessoas. Muito obrigado a cada um dos visitantes. Vocês são muito especiais para nós, de verdade. Nós amamos vocês. Que Deus abençoe e continue abençoando vocês muito, muito, muito mesmo. As portas estão abertas, né? Os que já são de casa também. Nós ficamos muito felizes. Eu quero agradecer em especial algumas pessoas. Eu quero agradecer ao Fernando, que outro dia ele foi O Fernando, durante as férias dele, ele fez um tour ministerial. Ele visitou vários grupos familiares, vários ministérios, foi bem legal. Achei bem legal a parte dele. Enquanto tem gente que fica só viajando, no meu caso, por exemplo, ele aproveitou para visitar os ministérios. E foi muito válido, acho que para a vida dele e também para os ministérios, inclusive o meu. O Fernando sempre me ajudou no evangelismo. É uma pessoa que Deus usa muito para me ajudar. E dessa vez Deus usou ele de uma forma diferente, Ele fez um comentário com a Silvana quando ele foi no ensaio do teatro com as crianças, E esse é o terceiro culto do amigo pós-pandemia, E Deus tem abençoado, Deus tem falado aqui nesse lugar, nos cultos do amigo, por conta do engajamento da igreja. E o que ele falou, eu entendi que a gente devia fazer que nem no passado, antes da pandemia, que era, todo mundo já fazia meio que intuitivamente, mas engajar mesmo os ministérios trabalharem juntos. E foi o que aconteceu, Então, os ministérios trabalhando juntos, por exemplo, no convite, o Fernando também se ofereceu para fazer o convite, mas a Silvana acabou fazendo o convite, então eu quero agradecer ela pela dedicação no teatro. Deus abençoe, meu amor, que Deus continue abençoando a sua vida e usando, por ter ensaiado essas crianças. Não tem sido fácil para ela, porque eu estou dando aula à noite, eu não consigo ajudá-la, e eu tenho que fazer um ensaio com a Alice, que é minha filha de 3 anos, que você com certeza conheceu hoje, que ela tem bastante energia, graças a Deus, e não entende muita coisa ainda. Então, não é fácil para ela, mas o fruto do trabalho de Deus na sua vida, tá, Silvana? Isso aqui pode glorificar a Deus, porque Deus ele usou a tua vida para orientar essas crianças. Eu quero agradecer o Luiz, a Lúcia, por trabalhar na divulgação com a igreja, nos ajudando a divulgar e também com os trabalhos de secretaria. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero agradecer a Vivi pela decoração, a igreja está bonita. Ela falou, mas está simples, está linda, da minha perspectiva. Lá no final, tá? Meus convidados aqui, muito obrigado aos jovens aqui que eu convidei. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Marilua. Muito obrigado. Muito obrigado. Meninos, que estão sempre comigo aqui, a família de vocês, Obrigado por aceitarem o convite, nós duvidamos que o Marcos viria, o Marcos veio. Deus abençoe, viu, Marcos? Deus abençoe a sua vida. Acontece. E eu fiquei muito grato, porque a Vivi fez lá atrás esse... Como é que chama isso? Mural? Esse mural, É um mural. Painel, obrigado. Mural é outra coisa. Tem um painel ali e eu vou tirar foto com os meus convidados e depois, no final do culto, os que trouxeram convidados, conseguiram trazer, tire foto com seus convidados, tá bom? Depois nós vamos mandar para vocês, tá certo? Vai ser um prazer. Eu também quero agradecer ao pessoal da recepção,
todo o trabalho. Muito obrigado, Ariane, que liderou. Eu agradeço os líderes, tá? Mas todo mundo está envolvido nessas situações aqui. Eu quero agradecer os jovens, né? A Ana, o Renato, trabalhando sempre com jovens, dedicando para abençoá-los, e o Renato no louvor. Muito obrigado, meu irmão, por atender. A Kate não pôde vir, mas os teens estão aqui também. Que Deus abençoe a vida dela. Estamos orando que o Senhor possa abençoar a vida dela e curá-la em nome de Jesus, naquilo que ela precisar. Obrigado, Madá, e a irmã Bonisa também, que mais de perto estiveram na intercessão. Claro que os irmãos também que estão envolvidos com a intercessão durante a semana, todos os líderes, né, mas em específico elas que eu pedi. Enfim, e se eu não agradecer alguém de forma especial, muito obrigado. O pastor Cláudio, que, enfim, sempre esteve na panfletagem, a equipe de panfletagem aqui, o pastor Cláudio, né, o Gade e a Sofia, fizemos a panfletagem, foi uma bênção, entregamos mais de 50 convites. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá? Uma salva de palmas para Deus por essas vidas. Amém. Que você possa continuar a viver essa experiência. As coisas acontecem lá fora e essas coisas terminam nos afastando de Deus. Não deixa que nada te afaste de Deus. Não deixe que nada roube aquilo que você ouviu e recebeu aqui nesta noite. Muitas coisas vão acontecer para tentar tirar você do foco, daquele foco que você colocou no seu coração hoje. Não esqueça, não esqueça. Fique firme em Deus. Conte conosco. Nós queremos ajudar a você. Nós queremos andar e caminhar com você. Então, estamos aqui para ajudar a você a se aproximar de Jesus. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, me conhece os meus intentos, tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, esteja com toda a criação, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz de Cristo.